Vocês são a podridão, tão precisando me ouvir. Apoiaram a escravidão, elegeram Sarkozy, fizeram a religião muros com caco de vidro. Meu mano tá doidão com a sua pílula de êxtase. O futuro terá cura, o futuro é literatura escolástica, matemática é mágica pura, sem assediar alunas, sem censuras, num espaço mais aberto pra filosofar cultura. Preciso debater assuntos como aborto e a erva. O Estado vai encher vocês com o máximo de merda. Seus olhos vão arder, são muitos anos na caverna. Precisamos de um PC que desinstale o caos na terra. Salve, salve rapaziada, sexta-feira chegando e com a sexta-feira que vem chegando, fim de semana, todo mundo chapado, muito louco e além de tudo, ler, que é essa nossa iniciativa aqui, incentiva a leitura sempre, certo? Nessa sexta-feira de Black Friday, se vocês compraram alguma coisa ou vão comprar agora nessa Black Friday algum livro, alguma coisa, mano, me adiciona aí, me segue lá no Insta, me manda lá, fala, mano, comprei esse livro aqui no Face, é aqui mesmo, comprei esse livro, achei muito louco, tal, consegui na promoção, legal, vamos compartilhar os materiais que foram adquiridos aí nessas promoções, certo? Vamos fortalecer os livros, ok? Eu fiquei um pouco relutante sobre qual livro eu ia trazer hoje, eu estava entre 3 opções de livro, eu resolvi trazer essa, porque é um livro que me marcou muito e eu tenho algumas coisas legais para falar sobre ele, certo? Sem mais delongas, o livro de hoje é O Pequeno Príncipe, certo? Esse livro, esse maravilhoso livro que é um clássico da literatura universal e que merece ser passado aqui na nossa lista e que ele precisa ser pontuado em algumas coisas, certo? O autor desse livro é o Antoine de Saint-Exupéry. Nossa senhora, segura esse francês! Antoine de Saint-Exupéry. Nossa, moleque! Pô, deve francês, chupa Europa, estamos chegando, certo? E esse rapaz que está aparecendo aqui do seu lado, em algum lado da tela, que fica mais fácil para mim apresentar a foto dele, é um escritor, ilustrador e piloto francês. Ele nasceu em 1900 e fez uma carreira escrevendo alguns livros aí que tinham sempre como tema principal a aviação, que era a profissão dele. Infelizmente, ele veio a morrer em 1943, durante uma das incursões de avião, uma missão de reconhecimento. Ele acabou morrendo, né? As causas ainda são meio variadas, mas o que se sabe é que o corpo dele nunca foi encontrado, apesar dos destroços do avião ter sido encontrado depois de um tempo. É um mistério, mas a gente perdeu esse grande autor aí em 1944, quer dizer, ele morreu em 1944, tá, ok? Um ano depois do lançamento do Pequeno Príncipe, certo? O Pequeno Príncipe foi a última obra desse autor e foi uma das obras marcadas dele, a terceira obra mais traduzida do mundo, traduzida em mais de 160 países. É um livro pequenininho, ele é considerado infantil, né, infanto-juvenil, não sei em qual categoria ele se enquadra mais, mas o foco principal é que esse livro aqui, ele pode ser lido tanto para crianças quanto para adolescentes, e ele causa um impacto enorme nos adultos, porque ele tem uma visão de mundo espetacular. É um livro que foi dedicado a uma simbologia, o livro é carregado de muita simbologia, um tom poético demais e filosófico. Para vocês entenderem mais ou menos o enredo da história, é que por o livro ser pequenininho, eu não posso falar muito sobre ele, porque senão cagueta muita coisa, né? E eu acho chato, eu acho que todo mundo tem que vivenciar a experiência do livro, que eu acho que fica bem melhor assim. Só para vocês entenderem. No livro, um personagem cai ele está fazendo uma incursão, está andando de avião, e ele cai no deserto do Saara e se depara com um príncipe, um pequeno príncipe que mora em um meteoro, certo? E ele vem até o piloto para sanar algumas dúvidas para ele, perguntar algumas coisas, e é entre esses diálogos e essa convivência que acontece a história principal do livro. Por que esse livro me marcou muito? Eu já tinha visto sobre esse livro em muitos lugares, e eu sempre fiquei, não sei, se eu pego para ler, eu tinha um pouco de pé atrás. Aí depois eu acabei vendo, é considerado um dos maiores livros da literatura universal. Eu falei, caramba, eu preciso ler esse livro aí, desse francês. E eu peguei ele para ler, e no dia que eu li num dia, ele é bem pequenininho. Essa versão aqui tem algumas ilustrações, vou mostrar para vocês aqui na câmera, porque eu gosto de mostrar. Tem algumas ilustrações, como vocês podem ver. É um livro muito gostoso de ler, muito fácil, ok? Não tem dificuldade de ler o livro. E ele carrega um simbolismo muito grande.
Para mim, a parte da simbologia dentro do livro que mais me tocou foi a parte do quanto a gente abandonou de si mesmo quando cresce. Sabe? É um negócio muito da hora que, por exemplo, o personagem, né, principal, o rapaz do avião, ele foi desmotivado quando era criança de ser autor, de ser ilustrador no caso. E é algo que acontece muito com a gente, porque eu pensei muito na nossa vida. Geralmente as crianças elas têm alguns sonhos ou falam de algumas profissões e elas são sempre desfocadas pelos pais, sempre desanimadas pelos pais, porque os pais acham que aquilo não vai dar retorno financeiro, não vai ajudar, aí pega uma família aí de classe média um pouco mais alta, não, você vai fazer direito, você vai ser advogado, você vai ser isso, você vai ser aquilo, e a gente vai tomando diretrizes na vida que nem sempre foram o que a gente quis pra gente mesmo. E o livro traz essa parada de uma forma muito simples e muito questionadora sobre si mesmo, certo? Eu separei 3 fases. Esse livro é repleto de frases que você lê e fala, caralho, e fica um ano pensando sobre essas frases, porque elas fazem um rebuliço no seu cérebro e no seu senso de tentar se encontrar. É muito foda isso, é uma filosofia muito simples e muito complexa ao mesmo tempo quando você põe ela pra dentro de si. E eu separei 3 frases aqui que eu gostaria de comentar com vocês, que é algo que vocês vão achar no livro, vocês vão ter suas próprias percepções sobre ela, mas eu achei importante passar um pouco da minha percepção sobre essas 3 frases. Não que isso vai afetar diretamente o que vocês vão entender, mas eu achei importante passar. A primeira frase é: o essencial é invisível aos olhos e só se pode ver com o coração. Mano, quando eu li essa frase, eu travei, eu não entendo assim, ó. Porque aí você pega um livro, né, todo bem desenhadinho pra criança, e aí você toma um soco desse do livro, você fala, caralho, velho. E aí eu penso sobre mim, sabe? Quantas vezes na minha vida eu deixei algumas opções, algumas oportunidades passar, porque eu enxerguei aquilo com viés um pouco mais de dinheiro, e eu não enxerguei aquilo que como poderia ser tão construtivo pra mim. Eu falei, isso aí não vai adiantar pra mim, porque não vai conseguir ser rentável de alguma forma. Pessoas, quantas vezes a gente ignorou algumas pessoas na vida por não conseguir olhar com o coração para aquilo, para aquelas, seja oportunidades, seja materiais, seja livros, seja, mano, qualquer coisa na vida que a gente não consiga olhar com o coração, a gente passa batido por essas coisas. E num mundo que se consome tanto, que compra tanto, né, e se valoriza tão pouco, a gente acaba perdendo muito da vida desse jeito, de passar os olhos por tudo e não passar o coração em nada. Então essa foi uma frase que tocou muito e eu gostaria de compartilhar um pouquinho dessa minha percepção com vocês, certo? A outra frase foda pra caramba é: as pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Mano, isso é muito real, isso é muito real. E a gente vive hoje num mundo extremamente singular, sabe? Singular demais, muito, muito singular. E a gente acaba dizendo que a gente não tem contato com as outras pessoas, que a gente não fecha essas mãos com as outras pessoas, mas a gente nunca construiu pontes para tratar com essas outras pessoas. A gente construiu muros, né? E desses muros, a gente constrói mais muros assim e vai se isolando cada vez mais dentro de si, até que isso vire uma depressão coletiva, onde as pessoas sejam tão singulares em si mesmo que não conseguem ver o coletivo de nada. E a gente faz isso. Eu fiz isso durante muito tempo na minha vida, eu fiz isso com o rap. Quando eu tava, é um tema que eu procuro estar conversando sempre com as pessoas hoje, porque hoje esse diálogo de que a gente não pode mais soltar as mãos está sendo cada vez mais passado, e na verdade que a gente parou de soltamos as mãos há muito tempo atrás para viver nesses mundos singulares nossos, e hoje a gente está falando, puta, se soltar a mão agora vai foder. Pois é, se a gente tivesse pensado nisso há 10, 5 anos atrás, a gente tinha uma resistência mais forte nessa porra toda aí, e hoje a gente está falando sobre isso. Por exemplo, eu no rap, há muito tempo atrás, eu carregava isso de mim, né? Eu não vou culpar o rap por isso, não vou culpar o movimento por isso. Foi algo que eu peguei pra mim de preconceito e eu levei pra frente. Né? Muito preconceito com pessoas ricas, por exemplo. Com pessoas que nasceram ricas e coisa e tal. E às vezes essas pessoas se aproximavam de mim e eu tinha certa relutância. Falava, mano, você não tem vivência, você não tem porra nenhuma. Mas às vezes aquela pessoa só tava querendo aprender com você como é esse mundo. A humildade disso. E quando eu não tive humildade para responder, eu afastei essa pessoa de um outro mundo que ela podia colaborar, que ela podia aprender, que ela podia passar adiante, né? Porque a gente fala desde quando nasce sobre essas atribuições e essas correntes que separam a gente socialmente. Só que sem perceber a gente acaba
fortificando essas correntes que nos separam e construindo mais muro entre a gente. Então essa lição do livro bateu muito forte em mim, porque hoje eu estou falando para as pessoas, mano, vamos chegar, vamos colaborar, vamos aproveitar esse calor humano, vamos conversar, né? E é algo que eu poderia ter construído há muito tempo atrás, mas por ter a mente tão imatura naquela época eu não consegui. E hoje eu estou tentando me esforçar para que isso aconteça. Então esse Pequeno Príncipe causou isso em mim. Pensa, um livrinho desse tamanhozinho aqui, cheio de ilustração, considerado um livro totalmente infantil, acabou travando minha mente aí. E a terceira e última frase, tem outras frases, tá ok, no livro, mas eu acho que vocês vão encontrar essas frases, vão pensar sobre elas. Eu não ia trazer todas, porque é faia. A terceira frase é loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou. Mano, isso faz um sentido do caralho, porque, nossa, quantas vezes na vida você foi machucado e aí você disse que nunca mais ia tocar em certo ponto, ou se aproximar de certo grupo de pessoas porque eles te machucaram, mas na verdade, mano, o mundo é repleto de coisas e em todas as coisas vão ter coisas ruins. Essa é a verdade. E a verdade é que você vai ser machucado por todos os lados. Não vai existir um lado na sua vida que não vai tentar te machucar pelo menos uma vez. Todos eles vão. Mas se a gente desistir do mundo, quando uma pessoa te machucar, você desistir da humanidade inteira, né? Ferrou. A esperança em si, a esperança de que algo pode melhorar, acabou aí. E é algo que não pode acontecer. Eu mesmo às vezes falo, mano, o mundo bom de acabar, muita coisa errada, mas a gente foca também muita energia nas coisas negativas da vida. E acaba não pensando. Eu faço muito isso nesse canal, por exemplo. Eu fico cobrando pessoas que não veem esse canal. E ao mesmo tempo, quando eu faço isso, eu acabo ignorando as 3, 4 pessoas que estão sempre aqui. Então isso é uma forma, a gente tem esse lado negativo de ver as coisas. E só porque um lado te fere, todo lado vai te ferir sempre. E não é assim, certo? E esse livro me fez refletir muito sobre isso, me construiu muito como pessoa, e é algo que eu precisava colocar no canal, é algo que eu precisava passar para vocês, e é algo que eu sei que vocês precisam ler. Certo? Independente se vocês acharem esse livro físico, eu vou colocar o link aí na descrição para comprar, ou digital, que eu também vou colocar o link aí para vocês. Mano, leiam O Pequeno Príncipe, leiam para os seus filhos, ensinem eles a cedo ter um contato com a literatura, porque essa literatura ela é tanto infantil e simples quanto complexa, vai depender de quem está lendo. Certo? Eu acho trafegar entre essas coisas, esses sentimentos, é um bagulho muito legal. E isso é muito difícil de se fazer na literatura. Né? Infelizmente, esse foi o último livro do autor, ele poderia ter escrito muitas coisas, mas parece um negócio meio místico, assim, que ele tenha deixado isso, e isso ser a última obra dele, porque foi muito marcante. Muito, muito marcante. Certo? Eu quero ter um contato com as outras obras dele, para ter outras percepções sobre como ele escrevia, mas O Pequeno Príncipe vai continuar sendo um dos maiores triunfos da literatura universal e ela merece ser lembrada sempre, ok? Bom, essa foi a nossa dica de livro de hoje, dessa sexta-feira, e um bom final de semana para todos vocês, uma boa leitura, e mano, não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, ajude a divulgar, ajude esse canal a crescer para que futuramente a gente possa trazer muito mais coisa para cá. Certo? E possa também melhorar a estrutura do canal. Eu gravo aqui na minha sala, não tenho microfone nem nada, vou procurar estar adquirindo um pouco desse material que vai fornecer mais qualidade para o canal. E a gente se encontra na próxima, certo? Semana que vem tem mais vídeo, pode ter poesia, pode ter mais livro, eu não sei, tem uma incógnita, mas semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, pelo carinho. Um beijo forte no coração de cada um, uma boa leitura, um bom final de semana e é nóis. E a literatura segue como? Resistir!